Quando acontece um acidente envolvendo radiação, seja um acidente radiológico ou um acidente nuclear, uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber é qual que foi o nível de radiação que as vítimas se expuseram, porque isso vai ajudar a definir qual que é o tratamento que vai ser aplicado para aquela vítima. Quando as vítimas em questão são pessoas que já são trabalhadores da área ali relacionada à parte da radiação, normalmente elas fazem uso de uma ferramenta que se chama dosímetro. É um crachazinho ou uma canetinha que vai ficar ali medindo o nível de radiação que aquela pessoa está recebendo. Mas existem situações onde os trabalhadores não usam essa ferramenta por negligência, ou ainda em situações onde esse acidente acontece com pessoas do público que nem sabem o que é a radiação. Quem dera usar um dispositivo desses. Então, como que a gente faz para saber qual foi o nível de radiação que essas pessoas receberam? E é aí que entra a dosimetria biológica, que é uma ferramenta que a gente tem para estimar a dose de radiação recebida por uma pessoa que não faz uso do dosímetro físico, que é mais preciso. Então é uma ferramenta aí que a gente tem e é sobre ela que eu vou explicar aqui no episódio de hoje. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje a gente vai falar sobre dosimetria biológica. Mas antes de eu falar disso, eu queria fazer as minhas considerações iniciais, né? Como sempre, agradecendo vocês que me acompanham aqui pelo canal, seja pelo podcast, seja pelo Instagram ou pelo TikTok. Vocês já devem ter percebido, né? Já comentei anteriormente que os episódios aqui do podcast agora estão mais intervalados, porque eu tô produzindo os vídeos lá no TikTok, no Instagram. Então, como eu não consigo gerenciar tudo num ritmo que eu gostaria, então, para não deixar nada de lado, eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, mas para vocês, né, que gostam aqui do podcast, né, eu sempre continuo fazendo um por mês, até porque aqui eu consigo estender um pouco mais as explicações, porque os vídeos de internet têm que ser breve, né? Um dia eu vou conseguir ter tempo para produzir vídeos no YouTube. Eu só não faço isso porque a edição dá muito trabalho. Gente, às vezes eu perco um dia fazendo edição de um vídeo de TikTok que tem 3 minutos. Imagina um vídeo do YouTube que tem, né? Gostaria que tivesse o mesmo tempo de um episódio aqui, então 50 minutos ou 1 hora, então acaba demandando bastante tempo, mas fica aí para planos futuros conseguir produzir isso com imagens, né, que é bem legal. Né, falando até a respeito das redes sociais, eu fiz um experimento nesse meio tempo que eu publiquei lá no TikTok, que é a câmara de Wilson. É um experimento que o pessoal do Manual do Mundo ensina a fazer, o Iberê, né, ele ensina, que é uma câmara de nuvens, na verdade, ali, que é bem fácil de montar, precisa só de álcool isopropílico, gelo seco e um aquário com uma esponja no fundo, e uma superfície de metal. Né? E um elemento radioativo, claro, para emitir radiação, e a gente vê o trajeto de radiação de partícula passando no vapor de álcool. É muito legal, muito bonito. O vídeo até deu uma repercutida bem bacana, levando em conta que é um vídeo de ciências, né? E eu achei muito legal, né? Porque surgiram muitas perguntas interessantes ali a partir desse vídeo. E eu até fiquei muito intrigada, porque nesse meio tempo eu também participei de uma live que está disponível no YouTube, inclusive, com uma química chamada Kelly. E daí ela me contou, né, de uns boatos, né, das discussões que andam nos meios sociais. E teve um vídeo lá entre um físico e um químico que estavam conversando acerca do decaimento do urânio. E o químico teimando com o físico que o urânio decai em hélio. E daí vieram me perguntar, né, sobre essa questão. Eu achei muito curioso, né, como os assuntos surgem a partir dessa divulgação de conteúdos, né. Enfim, isso merece um episódio à parte, né, para eu falar a respeito do decaimento, né, do decaimento do urânio, mas já adianto que não, né, acho que o químico fez uma confusão ali com a ejeção da partícula alfa do decaimento do urânio, né, mas o urânio decai em tório, tá, pessoal, não em radiação, não em hélio, né, decai em tório, né, e a radiação alfa não é hélio, né, ela é parece um núcleo de hélio, mas não é um hélio, né, não tem eletrosfera, né, tem uma energia cinética gigantesca, né, então, enfim. E aí, que eu também queria compartilhar com vocês, que é muito legal, né? Muito. Na verdade, mais duas coisas, né? A primeira, né, mais interessante para vocês, diz respeito ao livro, que tem bastante gente me perguntando, né, na internet. Falei para vocês que traria aqui novidades. E no dia 27 de setembro de 2024, uma sexta-feira,
das 17 às 19h30 na Biblioteca Pública do Paraná, será o evento de lançamento. Ele já está disponível para comprar, pessoal, pelo que eu vi ali na internet. No site da Amazon está disponível, no site da própria editora, da Apris, está disponível. E eu tenho um punhado de livros aqui comigo também, para quem quiser comprar autografado. Teve até um rapaz, se eu não me engano, o professor Eduardo, que me mandou mensagem, queria comprar autografado. Mas quem quiser, vocês podem mandar e-mail para mim, né, que eu assino aqui autografo e envio por correios, né? Daí só pago o frete e o valor do livro. Nossa, é muito doido isso pra mim, porque é até estranho eu me ouvindo falar isso. Nossa, eu fiz um livro, as pessoas estão comprando, que coisa de doido. Enfim, mas tem e-book também, tá, pessoal? O e-book eu sei que vende pela Amazon também, quem quiser comprar. Mas enfim, o evento de lançamento, quem quiser ir participar, quem quiser ir me ver ou comprar o livro pessoalmente comigo, for aqui da região de Curitiba, ou estiver aqui por Curitiba, anotem na agenda de vocês aí, dia 27 de setembro, das 17 às 19 horas. E por fim, eu comecei a fazer nesse meio tempo, entre um episódio e outro, eu trabalhava em 2017 com um veterinário, na época do meu mestrado, eu fazia raio-x veterinário na clínica dele. E agora ele comprou um equipamento portátil e eu comecei a fazer o serviço de radiologia veterinária itinerante. Por mais que eu trabalhe com proteção radiológica, né, tenha mestrado, tenha especialização nessa área, primariamente eu sou formada tecnóloga em radiologia, né? Então executar exames, né, fazer aquisição de imagens é o carro forte do tecnólogo. Então, como eu já trabalhei para ele previamente, né, eu voltei a trabalhar agora, e tá sendo bem interessante. Então, logo mais, eu tenho até um episódio aqui no programa sobre isso. Então, logo mais, talvez eu traga novidades e mais conteúdos para publicar lá nas plataformas de vídeo, tá, pessoal? Bom, e acho que de considerações iniciais é isso, pessoal. Então, vamos falar aí do nosso tema de dosimetria biológica. Bom, mas vamos falar então o que é a dosimetria biológica, tá, pessoal? E aonde que a gente usa isso? Bom, é uma técnica que a gente tem para saber a dose de uma pessoa, dose que uma pessoa recebeu de radiação, quando ela tem uma exposição muito elevada. E por que a gente usa isso? Pensem numa situação de acidente. Acidente nuclear, acidente radiológico, acidente de criticalidade, qualquer que seja o evento ali. Que você tem uma pessoa que recebeu muita radiação. A gente tem que saber quanto de radiação ela recebeu para a gente poder conduzir o tratamento que ela vai, né, precisar. Só que daí o que acontece? Existem dois meios para a gente conseguir aferir a dose que ela recebe. A gente tem a dosimetria física e a dosimetria biológica. O que é a dosimetria física? Toda pessoa que trabalha com radiação, né, que se trabalha ali correndo o risco de se expor à radiação, ela usa um dispositivo, um sensor, que se chama dosímetro, que é um crachazinho ou uma canetinha que fica ali medindo qual que é o nível de radiação que aquela pessoa está recebendo. Isso a gente chama de dosimetria física, é você medir efetivamente o nível de dose da pessoa. Só que o que acontece? Quem tem esse dosímetro é só quem trabalha. E às vezes, em situação de acidente, pode acontecer desse trabalhador não estar usando o seu dosímetro, ou ainda esse acidente acontecer com pessoas do público geral, que nem sabem o que é radiação, quem dera vai estar usando dosímetro, né? Não usa dosímetro. Então, como por exemplo o acidente de Goiânia. As pessoas que sofreram os eventos ali do acidente de Goiânia eram pessoas do público geral, não se usa dosímetro, ninguém tem dosímetro para ficar usando, né? Então você não sabe, você não consegue medir quanta radiação aquela pessoa recebeu porque ela não tinha nenhum dosímetro. Então a gente tem uma alternativa para conseguir aferir ali essa radiação, que é por meio dessa dosimetria biológica, que é o quê? É uma ferramenta que a gente tem que vai usar biomarcadores orgânicos, ou seja, tecido biológico do nosso corpo, como ele reage frente à exposição à radiação, para estimar mais ou menos qual que é a dose que aquele organismo foi exposto, tá? A grosso modo. Vou explicar melhor, mas a grosso modo seria isso. Bom, então a gente entendeu que dosimetria biológica é a gente usar esses bioindicadores do nosso próprio organismo para dizer para a gente mais ou menos qual que é o nível de radiação que a gente está exposto, né? Ou foi exposto. E por que isso acontece? Por que isso funciona? Porque o nosso organismo, ele sofre efeitos biológicos, efeitos orgânicos, conforme a radiação interage com ele. Justamente por isso que precisa dar um atendimento médico para as vítimas. E essa dosimetria biológica, na verdade, foi a primeira ferramenta dosimétrica, ou seja, ferramenta para a gente conseguir medir níveis de radiação de modo mais
simplificado, por assim dizer, antes da gente ter instrumentos próprios para isso. Por quê? Porque lá no comecinho, né, do século XX, quando o pessoal tinha recém descoberto os fenômenos de radiação ionizante, raio-x, radioatividade, o pessoal se expunha pra caramba e apresentavam efeitos no organismo. Então a radiação de fato machucava, né? Naquela época as pessoas viam o efeito no corpo. Então o primeiro bioindicador orgânico de nível de dose de radiação, de fato, eram os sintomas físicos e os efeitos lesivos que a radiação causava. Tanto que até teve um rapaz lá no Instagram que me fez uma pergunta, na verdade me fez um pedido para que eu pudesse falar sobre dosimetria na radioterapia. E tem um pouco de correlação com esse assunto, por quê? Porque lá no começo dos tratamentos de câncer, eles não tinham uma precisão de nível de dose, tal como a gente tem hoje, para saber quanta radiação precisa para eliminar aquele tumor. Então, o que eles faziam? Eles sabiam, por exemplo, que a partir de um certo tempo de exposição a certa fonte radioativa, gerava um efeito de vermelhidão na pele, que a gente chama de eritema. Então, eles sabiam que se você irradiar até deixar a pele vermelha em tanto tempo, chegou no valor necessário. Então, esse era o primeiro bioindicador que a gente tinha, o próprio efeito biológico. Uma pessoa passar mal, sentir efeitos prodrômicos de radiação, também era um bioindicador acerca do nível de exposição. Se a pessoa começa a passar mal, você sabe que você passou de um certo valor e que o negócio está brabo. Na verdade, hoje ainda se usa isso, esse tipo de inferência, por assim dizer, quando você atende uma vítima ali de imediato, antes de você fazer as coletas para poder estimar a dose por meio da dosimetria biológica efetiva no laboratório, né? Então você vê qual que é a sintomatologia, quais são os efeitos que a pessoa está apresentando, porque a gente sabe que alguns efeitos só acontecem a partir de certo valor. Por exemplo, essa questão do eritema, da vermelhidão na pele. Antigamente eles não tinham nem unidade de medida para isso, nem equipamento, instrumento que aferisse as grandezas necessárias. Mas a gente sabe hoje que para induzir um eritema, a gente precisa de pelo menos 2 grays na superfície onde está sendo irradiado. Isso é bastante, inclusive. Tá aí, até aproveitando, tem um vídeo que eu postei lá no TikTok e no Instagram, onde eu faço visualmente uma analogia para a gente entender a proporção de dose em cada modalidade de exame da medicina. Bem legal, recomendo para vocês, tá? Mas então, voltando a falar da questão do efeito no organismo, então a gente sabe que para induzir um eritema tem que chegar em pelo menos 2 grays. Então, se você atende uma vítima que está com eritema, você sabe que naquela região, minimamente, ela recebeu 2 grays. Outro exemplo, pessoal de Goiânia que passava mal, vomitava, tinha dor de cabeça, né, e tinha diarreia. A gente sabe que isso é um sinal prodrômico da exposição à radiação que acontece acima de 1 gray de corpo inteiro, né? Síndrome aguda das radiações começa assim, né? Então, você sabe que se a pessoa está passando mal, então ela chegou minimamente a 1 gray de corpo inteiro. Senão, ela não estaria apresentando aqueles sintomas. Então, esse é o nosso primeiro bioindicador. Sintoma físico, de fato, relacionado a essa exposição à radiação. Só que isso não é preciso o bastante. Por quê? Porque quando a gente para analisar fisicamente a interação da radiação com o corpo humano, a gente sabe que cada tipo de radiação, alfa, beta, gama, x, nêutron, elas vão ter uma penetrabilidade no organismo. Por exemplo, raio-x e raio-gama passam muito mais a carne do que a radiação alfa e radiação beta, que são mais superficiais, né? E além do que, elas entregam essa energia de modo diferente. Essas que são mais superficiais já entregam energia na entrada do organismo, mas entrega muita energia porque são altamente ionizantes. Raio-x e raio-gama, por mais que penetre a carne, ela vai mais profundamente, né, para entregar energia. Ela já não é tão altamente ionizante quanto a radiação de partícula, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Cada tipo de radiação interage de um modo diferente e, portanto, entrega uma dose diferente. Até por isso que em meteorologia a gente tem grandezas diferentes para aferir radiação. Aí nisso cabe um episódio aqui só sobre dosimetria. Então isso fica para outra ocasião, mas só para vocês saberem, né, que diferentes radiações entregam doses diferentes e, portanto, os efeitos que a gente vai visualizar também variam. Radiações que são altamente ionizantes, como radiação alfa, por exemplo, elas vão ter um efeito muito pior no organismo por entregar mais energia do que uma radiação gama, por exemplo, que vai entregar menos energia porque penetra mais. Mas, em contrapartida, atingem regiões diferentes. Aí vem outra questão,
que cada região do corpo tem uma sensibilidade diferente a esses tipos de radiação. E isso também deve ser levado em consideração para a gente poder prever ali qual que é a dose estimada daquele indivíduo. Bom, mas indiferentemente disso, né, o fato é, realmente, a gente consegue ter uma boa noção do nível de dose com base no sintoma que a vítima do acidente, do evento radiológico, está apresentando. Mas o problema é que isso não dá uma precisão muito boa para a gente. Então, para a gente conseguir um resultado mais preciso acerca do nível de dose que aquela pessoa recebeu, a gente pode adotar, né, uma técnica da dosimetria biológica que se chama dosimetria citogenética. Então, o que é esse procedimento de dosimetria citogenética? É um método de avaliação que ele é quantitativo, que você vai usar ali, né, para você poder estimar a dose, para saber se vai dar para tratar a pessoa, né, ou se vai ser, né, se vai ter recuperação ou se não vai, nessas pessoas aí que não têm o uso do dosímetro físico, né? E aí, como é que funciona? Basicamente, vai ser fazer a avaliação de danos no cromossomo de um tipo de célula muito específica que a gente tem no organismo, lá no sistema sanguíneo, que se chama linfócito. E por que disso? Lá na década de 30, o pessoal lá da genética já sabia que radiação ionizante causava danos no DNA. E o cromossomo nada mais é do que um pacotinho de DNA espremido e enovelado que se forma quando a célula precisa fazer a sua divisão, né, para fazer proliferação. Então o DNA geralmente ele fica soltinho ali, né? E daí quando tem que fazer a divisão, ele se enrola para que ele não arrebente no ato da mitose ou da meiose, dependendo da célula. Então o que acontece? Se o DNA sofre um dano, provavelmente o cromossomo, quando for ser gerado, vai apresentar ali um problema, ele não vai ter a aparência comum. Então, é a partir dessa lógica que surgiu essa dosimetria citogenética. Foram dois cientistas que criaram isso em 1962. Tá? Os cientistas são o Bender e o Guck. Então, eles que viram, né, já que os geneticistas já tinham percebido essa correlação entre radiação e danos no DNA / cromossomo, eles aproveitaram isso para transformar nessa técnica citogenética, fazendo uma coleta ali de amostra da pessoa que foi irradiada, avaliando o núcleo da célula e os cromossomos que ali tem, né, de um tipo específico, que é o linfócito, né? E fazem a contagem de quantos cromossomos quebrados, cromossomos com aberrações, que eles chamam, né, apresenta-se naquela amostra. E aí, claro, com o passar do tempo, essa técnica foi ficando um pouco mais refinada, mas a lógica é basicamente essa. A gente sabe que a radiação ionizante vai causar quebra do DNA, que por consequência vai resultar nessas aberrações dos cromossomos. E aí hoje, né, vão existir tabelas que vão ter ali a quantidade de dano, né, cromossômico de acordo com o nível de dose, e aí se faz a contagem, né? Então, quanto mais aberrações cromossômicas aquela amostra apresenta, maior é o nível de dose que a pessoa recebeu. E por que do linfócito? O linfócito é uma célula do nosso sistema sanguíneo do grupo dos glóbulos brancos. E ela é uma célula que tem uma sensibilidade relativamente muito uniforme e muito boa para a radiação. Além do que, é um tipo de célula que circula o corpo inteiro. Então, a gente consegue ter uma estimativa de dose de exposição de corpo inteiro total muito boa. Só que isso é importante pontuar. Essa técnica de dosimetria citogenética, ela vai ser muito útil para a gente conseguir detectar níveis de exposição quando você tem uma irradiação de mais de 50% do corpo, né? E por um tempo maior do que o mínimo necessário para a circulação do linfócito no organismo, né? Então, aí a gente consegue ter uma estimativa muito boa. Mas então é importante pontuar isso porque para irradiação localizada, só na mão, só no pé, só no tronco, só em alguma região, não vai adiantar, não é adequado e aí a gente vai ter que usar a avaliação do sintoma mesmo. Né? Mas para a estimativa de corpo inteiro, que geralmente é a condição mais séria, porque a gente tem o desencadeamento da síndrome aguda das radiações, essa dosimetria citogenética vai ser muito boa. E daí por isso que eles usam o linfócito. Então você coleta ali 15 ml de sangue para poder fazer a extração desses linfócitos e fazer esse mapeamento, né, do cariótipo ali dos cromossomos para fazer essa contagem.
E aí, claro que o método vai ter as suas limitações, mas de modo geral, ali, usando esses linfócitos, realmente vai dar uma estimativa muito bacana. Só que daí, como é que eles fazem, né? É um negócio muito doido. O linfócito, ele já é uma célula especializada. O que que isso quer dizer? Ele em si, ele não faz mais mitose, porque no nosso organismo não são todas as células que vão fazer essa divisão e proliferação. São só aquelas que a gente chama de ali, né, indiferenciadas ainda que dão origem a essa proliferação, por assim dizer. E o linfócito, então, ele é uma célula que ele teoricamente não divide mais. Ele é produzido, faz a sua função e depois ela morre, né, e é reposto por outras células do sangue que vão sendo produzidas pela medula óssea. Então, ela fica num estágio que eles chamam de G0. Até justamente por isso, né, que vai dar ali uma radiosensibilidade bem uniforme, porque ela é estável com relação ao seu estado de divisão. É um troço muito doido. Daí o que acontece? Então, quando eles fazem essa coleta, eles vão colocar uma substância na amostra para o linfócito sair desse estágio estacionário, G0 que eles chamam, e forçam ele a passar por esse processo de divisão celular. E aí, quando chega numa determinada etapa do processo de divisão ali, que, se eu não me engano, é a metáfase, eles estacionam, né? Eles param o processo, porque é bem quando o cromossomo está grandão e evidente, e é onde é possível fazer a avaliação dessas aberrações cromossômicas. E aí, o que acontece? Né? Então, o linfócito, ele fica ali cerca de 30 minutos no nosso sistema circulatório periférico, e ele leva cerca de 12 horas para circular no organismo, passar pelo baço, sistema linfático e voltar. Então, o que isso quer dizer? Se a gente coleta essa amostra com muita antecedência, ali com menos de 30 minutos após a exposição, não vai ter precisão na leitura. Mas se a gente deixa para coletar muito tardiamente, por exemplo, passou de 4 semanas, também não vai ter precisão na leitura, porque o linfócito vai, entre aspas, né, sofrer apoptose, vai sumir e vai ser substituído por novos linfócitos que não foram irradiados. Então, o intervalo ideal é após 24 horas da exposição que a pessoa recebeu. Especialmente porque, quando a gente para ver, a exposição em casos de acidente nunca é uniforme. O que isso quer dizer? É difícil vir uma exposição equivalente em todo o corpo. Geralmente tem algumas regiões em que a exposição é mais intensa do que outras, por causa da dinâmica de como as pessoas se aproximam dessas fontes. Mas, de modo geral, como eu falei, se passar de 50% da exposição do corpo, já vai dar um resultado bem mais preciso ali com relação a essa ferramenta. E aí, depois que eles fazem a coleta de sangue para fazer essa avaliação, então eles estacionam, como eu comentei, né? Vão estacionar ali a divisão do linfócito forçada no estágio onde é possível ver os cromossomos, montam um cariótipo, e aí eles vão fazendo essa comparação. Eles avaliam a lâmina, veem quantas aberrações aparecem, veem qual que é o equivalente, né, da quantidade de acordo com a dose, e vão fazer essa estipulação. E o que acontece? O linfócito, quando ele apresenta essas aberrações, né, que seriam mudanças no aspecto que um cromossomo normal deveria ter e passa a não ter, são muito específicas de radiação. O que isso quer dizer? Tem muitas coisas que são tóxicas, que são lesivas para o nosso DNA e que também podem induzir essas aberrações no cromossomo. Mas quando se trata de radiação ionizante, o tipo que aparece é bem específico. Até tem 2 nomes ali que a literatura traz, que são os em forma dicêntrico e anel. O que é isso? Basicamente é um cromossomo picado, né? Um cromossomo fragmentado, que tem um formato mais arredondado, que ele não é aquele clássico xizinho que a gente costuma ver na representação de um cromossomo quando abre uma imagem na internet. Ele é bem diferente do que ele deveria ser. E essa técnica tem um nome específico que chama Scoring Unstable Chromosome Aberration. Pelo menos eu torço que a pronúncia seja essa. Mas essa é mais uma das técnicas, então, de dosimetria biológica que existe. Então, a gente já viu 2, né? Essa da aberração cromossômica e do sintoma clínico que a pessoa apresenta. Mas tem outras que são mais novidade por aí, que também se aplicam. Tem uma que se chama técnica do micronúcleo, que basicamente é o quê? É uma massa que surge ali no citoplasma como resultado dos restos de cromossomo que foram fragmentados por causa do dano que a radiação causou, que se juntam, né, fazem ali, né, uma massinha e você consegue ver, né? Então, você consegue ver da mesma maneira quando você faz a divisão ali do linfócito, é tudo no linfócito. E ela é muito mais rápida, né? Porque ao invés de você olhar para o cromossomo e fazer aquele cariótipo, que é muito mais demorado,
você já vê onde é que estão os fragmentos e vê ali a concentração da massa. Quanto mais massa ou quanto maior for essa concentração, quer dizer que mais cromossomos foram danificados e, portanto, maior a dose. E, por fim, outra técnica que se chama técnica de medição da expressão de proteínas. O que acontece? Toda vez que o DNA sofre algum tipo de machucado, por qualquer razão, não é só radiação, pode ser por agente químico, né, qualquer outra coisa, ele vai expressar proteínas de reparo. Uma delas que já é até bem conhecido para quem estuda aí essa parte de câncer e tudo mais, é a proteína P53. Só que o que acontece? Aí você pode se perguntar, não, mas se tem um monte de coisa que dá dano no DNA e que vai, portanto, expressar essa proteína, como é que a gente sabe se a expressão da proteína é de uma coisa ou é de outra? Por causa do nível de concentração. Então, nas pesquisas que a galera aí da radiobiologia faz, né, o que eles percebem? Quando é por radiação, a concentração dessa proteína aumenta substancialmente, por assim dizer. Então, por exemplo, né, um sangue não irradiado que possa estar sofrendo com dano por outra coisa, tem uma concentração ali da proteína P53 de 2%. Agora, para um sangue irradiado com 4 grays, que é o nível que dá ali síndrome aguda mais forte, né? A gente tem uma concentração de 24% dessa proteína P53. Então, claro que tem a questão da radiosensibilidade individual, que vai interferir, mas, né, é como eu falei, né, é mais uma ferramenta aí que ajuda a dar essa estimativa de dose. Inclusive, até esqueci de comentar, na normativa das pessoas que trabalham com radiação, o Ministério do Trabalho pede para fazer um exame de sangue, um hemograma a cada 6 meses. Por quê? Por essa razão que eu comentei com vocês acerca dos linfócitos, né? Como eles têm essa sensibilidade mais apurada com relação à radiação ionizante, sendo aí uma das células mais sensíveis no nosso organismo, o pessoal antigamente usava o exame de sangue como uma ferramenta dosimétrica para saber se o profissional estava trabalhando muito exposto. Porque se a contagem de linfócito tivesse muito baixa, sabia que eles estavam morrendo por causa da exposição excessiva à radiação. Hoje, felizmente, a gente tem os dosímetros físicos que fazem a monitoração de quem trabalha, para não precisar esperar aparecer efeito biológico para poder afastar a pessoa, né? Então, a gente se expõe hoje a níveis muito menores para quem trabalha e ocupacionalmente exposto. Então, a princípio, ao que a literatura de radiobiologia nos traz, nós temos 4 ferramentas de dosimetria biológica: sintoma clínico, aberração cromossômica, técnica do micronúcleo e medição de expressão de proteína. Né? Só que a questão é que, apesar de tudo, né, são evoluções e avanços que a gente tem, ainda assim, existem muitos estudos que estão em processo, porque quando a gente tem eventos radiológicos, a gente deseja que a estimativa de dose sai o mais rápido possível. E hoje, sem ser por meio da dosimetria física, que nem sempre vai ser possível, né, nem sempre vai ser uma alternativa, a dosimetria biológica ainda demora para expressar resultado. E dependendo da condição do paciente, a gente sabe que é capaz da síndrome aguda das radiações matar a pessoa antes do resultado ficar pronto. Né? Então, isso a gente tem registro até na literatura em anos muito anteriores, quando era ainda mais demorado. Né? Hoje já é um pouco mais rapidinho. Ah, tem mais uma ainda, na verdade, que eu até esqueci de comentar com vocês, que é uma técnica que chama FISH, que ela é uma técnica de luminescência que o pessoal usa até para outras coisas, não é só para isso não. Mas é uma técnica que eles usam ali para destacar pontos no cromossomo que tem alteração, sem você ter que fazer a cariotipagem, né? Você tem que fazer esse mapa de cromossomos para olhar um por um. Né? Essa técnica aí, até onde eu sei, acho que é a melhor, é uma muito boa, muito precisa. Né? Só que, novamente, como ela destaca danos de modo geral, é difícil saber o que é de radiação e o que é de outra coisa. Claro que num contexto de acidente radiológico vai ser evidente, né, que o dano muito provavelmente vai ser por indução ali pela radiação, né? Mas não é o único. Então, essa técnica FISH aí é bem utilizada em muitas outras coisas, aí bem moderninho também. Mas, de modo geral, então tá, 5 ferramentas aí da radiobiologia para dosimetria biológica, mas a gente precisa sempre estar caminhando para conseguir descobrir ferramentas que sejam mais efetivas para dar essa resposta rápida para que o atendimento a essas vítimas seja o melhor possível dentro das condições disponíveis.
Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio muito denso, claro, né, com umas informações muito específicas, mas eu acredito que ele possa ser útil para alguém que esteja precisando dessa informação e para os curiosos que provavelmente vão pesquisar sobre o assunto e vão achar coisas interessantes. Então, se você está me ouvindo, tiver sugestão de tema ou tiver comentários para acrescentar, agora eu não consigo mais editar os episódios, esse novo método aqui do Spotify não deixa eu editar depois que eu publico, mas eu sempre posso fazer, né, uma colocação nos episódios seguintes. Então, vocês podem me mandar um e-mail lá no radiaçãoparaleigos@gmail.com ou me contactar pelo Instagram, lá do Radiação para Leigos, me acompanhar pelo TikTok, que é onde eu estou produzindo mais conteúdos, e a sugestão de vocês é sempre muito bem-vinda. Pode ser que eu demore um pouquinho para fazer, mas sempre está lá na minha lista de temas para abordar, certo, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e nos ouvimos no próximo episódio e espero nos vermos no dia do lançamento do livro, 27 de setembro de 2024, lá na Biblioteca Pública do Paraná. Um abraço para vocês e até a próxima!